Aleluia. Se verdadeiramente você se converteu, já não existem demônios no seu corpo. E essa é a verdade que você deve primeiramente adotar ao se converter. Ganhar essa consciência. Eu agora sou templo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito que habita em mim é o Espírito Santo. E os demônios já não habitam em mim. Agora, o que acontece é que algumas pessoas que elas vieram para Cristo, mas por causa da sua imaturidade espiritual, elas voltaram nos mesmos pecados das quais já abandonaram. Elas voltaram a praticar os mesmos pecados, ficaram lá na prática do pecado. A Bíblia diz que isso faz o quê? Ele abre portas para que os espíritos lhe atormentem novamente. Aleluia. Lhe atormentem. Daí a palavra vai dizer que não devemos dar lugar ao diabo. Aleluia. Mas uma verdade que eu quero que os irmãos peguem de forma absoluta é que uma vez salvo em Cristo, estou convertido de verdade, não existem demônios no meu corpo. Aleluia. O crente precisa saber isso desde o bebê na fé ao mais adulto. Se eu estou convertido de verdade, não existem demônios no meu corpo. Não existem. Eles não habitam em mim. Aleluias. O máximo que pode acontecer é sofreres o quê? Ataques espirituais desses espíritos que não querem te ver dentro da vontade de Deus. Eles vão lhe afligir. Podem lhe afligir na saúde, podem lutar para dificultar a sua vida espiritual, eles vão lutar para dificultar a sua vida emocional. E você vai começar a encontrar o quê? Alguns problemas. Você tenta numa área e não consegue dar certo. Você tenta aqui e não consegue dar certo. Nem sempre quer dizer que o espírito maligno está dentro de ti. São o quê? São as retaliações, os ataques que nós sofremos por estarmos dentro da palavra. Aleluia. E algumas vezes, esses demônios eles têm poder sobre nós de que forma? Pelas ações e pelas obras da carne que ainda operam em nós. Nós estamos na igreja, por exemplo, estamos na igreja, mas ainda consultamos casas obscuras, casas escuras, casa de quimbandeiros, de feiticeiros. Não tem como você não sofrer ataque desses espíritos se você está a visitar a casa deles. Aleluia. Você tem ataques desses espíritos se decidires andar fora da palavra e começares a quebrar os princípios de Deus. Eles aí começam a entrar e começam a te afligir. Mas eles já não podem te possuir. Eles podem te afligir. Eles podem te atacar. Porque uma verdade que todo crente deve guardar: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Mas mesmo sendo o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que no mundo eu teria quê? Aflições. Eu passaria por momentos difíceis. E nós aprendemos, segundo Paulo em Efésios, que a nossa luta ela não é contra a carne, não é? Não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta são contra os espíritos da maldade. São contra potestades e principados, demônios, anjos caídos, que combatem fortemente para que o Filho de Deus não tenha sucesso dentro da palavra. Alguém está comigo? Então, esses combates vão existir, essas lutas vão existir, por eu estar dentro da vontade de Deus. Mas tem algo que nós lemos aqui que eu queria falar de forma muito clara aos irmãos. Versículo de número 1 de Deuteronômio 28 vai dizer: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor... Quem está aí com a Bíblia aberta me acompanha. O que é que diz? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, ok? Tendo cuidado de quê? De guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o que é que vai acontecer? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as
nações da terra. Aleluias. Tem algo aqui importante. Nós não vivemos automaticamente e não recebemos automaticamente o que Deus falou para a nossa vida. Entendam? O que muda a nossa vida não é o que Deus te disse. Quem está escrevendo, escreva isso. O que muda a sua vida não é aquilo que Deus te disse. O que muda a sua vida é como você respondeu ao que Deus te disse. Alguém está aqui? O que vai mudar a sua vida não é apenas aquilo que Deus te disse, mas a forma como você recebeu, a forma como você acreditou na obediência a esta palavra que Deus te disse. Daí você vai notar que dentro das nossas igrejas existem pessoas ouvindo a mesma palavra, mesma pregação, têm o mesmo pastor, lêem o mesmo livro, mesmo capítulo, estão no mesmo trabalho, uns têm resultados e outros não têm resultados. Qual é o problema? Vocês ouviram a mesma coisa. O que é que mudou? É a forma como corresponderam à palavra. A diferença é que alguns, quando ouviram a palavra, pegaram, colocaram no caderno e ficou aí. Alguns ouviram a palavra, entrou daqui, depois saiu daqui. Outros ouviram a palavra, disseram, não, vai chegar uma altura que eu vou obedecer essa palavra, mas hoje ainda não. Mas tem uns que logo que ouviram a palavra, saíram daqui já obedecendo aquela palavra. Aleluias. Então, o que vai mudar a sua vida não é apenas o fato de Deus ter falado contigo, mas é a forma como correspondes ao que Deus te disse. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 25, a história é muito conhecida. O que é que diz? Existia uma mulher que estava doente durante quantos anos? 12 anos. Carregava o quê? Fluxo de sangue. 12 anos. E ela ouviu a falar de Jesus. Irmãos, imaginem, Jesus numa multidão com mais de 3.000 pessoas. Aquela mulher era a única que ouviu a falar de Jesus? Não. Mas naquele dia quem foi alvo do milagre? A mulher. Porque a mulher que depois de ouvir, ela sabia o que fazer com o que ela ouviu. O segredo dos resultados da palavra que você ouve é a resposta que você dá depois de ter ouvido. O que é que você faz depois de ouvir a palavra? Aleluia. Jesus já entrou em muitas casas onde a salvação não entrou. Mas quando ele entrou na casa de Zaqueu, a forma como Zaqueu reagiu à presença de Jesus é o que determinou a salvação na sua casa. Logo que Jesus entrou, Zaqueu vai dizer, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus logo que olhou para Zaqueu disse, Zaqueu, a partir de hoje entrou salvação na tua casa. Deixa eu dizer e repetir para alguém guardar isso. Não é o que Deus te disse que vai mudar a sua vida, mas é a forma como você creu enquanto Ele te dizia. Deus pode te dar a maior palavra do mundo, a palavra mais profunda do mundo, e você continuar no mesmo lugar. Porque não é apenas sobre o que Deus disse. Sabe, tem muita gente que se praticasse pelo menos 10 pregações das mais de 300 que houve no ano, a sua vida já não seria a mesma. O problema é que nós ouvimos pregação quase todas as semanas e não se entende a lentidão com que a nossa vida começa a andar. É porque nós ouvimos muito, mas não praticamos. Aleluia. Então Moisés vai dizer, se vocês hoje ouvirem a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, esse guardar não é apenas de você memorizar, esse guardar é de você obedecer. A versão que aparece, se vocês obedecerem. Aleluia. Deus vai dizer, meus filhos, a maldição está aí. A bênção também está aí. Vocês têm de um lado a bênção e do outro lado o quê? A maldição. O que vai determinar se vocês vão andar debaixo da bênção ou debaixo da maldição não é apenas a minha vontade, não é o meu querer. Eu quero que vocês sejam abençoados, mas é a vossa atitude em obedecer o que eu vos mando
que vai determinar se a bênção te segue ou a maldição te segue. Aleluia. Então, muitos de nós estamos a viver o que estamos a viver, estamos a passar pelo que estamos a passar. Na vida emocional, muita coisa que não funciona como nós desejamos. A culpa não é de Deus. Somos nós que ouvimos a palavra, mas escolhemos o lado da maldição. Como é que nós escolhemos a maldição? Pela nossa desobediência. Aleluia. A Bíblia está a dizer que é de forma automática. Aonde há obediência, a bênção repousa. Aonde há desobediência, a maldição repousa. Então, todas as vezes que nós temos uma postura de desobedientes ao que Deus nos manda fazer, a maldição encontra uma brecha para se instalar em alguma área da nossa vida. Aleluia. Mas se vocês obedecerem às minhas palavras, todas essas bênçãos vos seguirão. Bendito vocês serão na cidade, bendito vocês serão no campo, bendito vai ser o fruto do vosso ventre. Quer dizer, você nem vai orar para o teu ventre ser abençoado. Por causa da tua obediência, o teu ventre recebe uma bênção automática. Aleluia. A obediência te coloca na posição de abençoado. E eu oro para que Deus te dê esse espírito de obediência, para que a partir desse trabalho a bênção te siga em qualquer lugar que você entrar. Aleluia. Agora, irmãos, percebam, quando falamos, por exemplo, na semana passada sobre altares, o que são altares, na verdade? Altares têm ligações com esse capítulo. Existem dois elementos que aparecem muito e sempre em um altar. Em um altar existem elementos de sacrifícios e existem pronunciamentos. Aleluia. Todas as bênçãos e todas as maldições, tanto a bênção como a maldição, elas têm a mesma forma de serem transferidas para alguém. A bênção, ela é transferida por meio da fala. A maldição, ela é também transferida por meio da fala. Em qualquer lugar onde é levantado um altar espiritual, sempre, além dos objetos, deverá ter sempre pronunciamentos. Palavras que foram liberadas. E essas palavras que são liberadas em um altar, elas não são apenas palavras. Essa palavra liberada é como se fosse uma força espiritual que se transforma no estilo de vida da vítima desta palavra. Significa que palavras declaradas em um altar, elas são convertidas em estilo de vida. Aleluia. E um altar, ele é levantado por uma pessoa, mas o grave do altar é que os altares vivem mais tempo do que a pessoa que levantou. Todo altar funciona, seja ao seu favor ou contra você. Mas todo altar funciona. E os altares que os homens levantam, o homem que levantou o altar pode morrer, mas o altar faz o quê? Continua. Daí você vai notar que existem certas famílias em que as pessoas que levantaram altares para causar uma certa desgraça na família nem estão mais vivas. Alguém está comigo? A pessoa que levantou o altar não está viva. E por que esse altar continua tendo força na família? Porque o altar, os sacrifícios que são feitos no altar, elas alimentam os espíritos naquele altar. E aquela pessoa era apenas um iniciante, um ponto de contato para que as bênçãos ou as maldições corressem para outras gerações por meio daquela pessoa. Daí você vai perceber que a cruz de Cristo também é um quê? É um altar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas o altar até hoje funciona. Todas as pessoas que se colocam em direção à cruz, as palavras declaradas por Cristo
perseguem essa pessoa. A mesma coisa acontece com o altar maligno. Aleluia. A pessoa que levantou o altar, ela pode morrer, mas o altar continua. Daí, algumas vezes, você vai notar membros de famílias que começam a ter problemas na área sentimental e começam a sonhar algumas vezes com pessoas que já morreram. E você não entende por que essa pessoa está aparecendo no sonho. Quando você começa a orar para Deus começar a quebrar e destruir altares da família, começam a te aparecer gente que já não vive mais. Ele te apareceu, não te apareceu. É Deus apenas algumas vezes a te dar revelações sobre as pessoas que são as pioneiras do altar na tua família. Aleluia. E essas pessoas, quando levantam altares, elas fazem pronunciamentos. Se é na vida emocional, essas palavras vão até a geração que virá, e essas palavras se convertem em estilo de vida. Entenda isso é muito grave. Todo altar, as palavras declaradas no altar têm o poder de converter-se em estilo de vida. Daí você vai entrar em famílias onde você vai ver quase todos têm a mesma forma de funcionar. Não é porque querem, mas é porque existem palavras que foram liberadas lá atrás que se transformaram no estilo de vida das próximas gerações. Da mesma forma, se você teve uma mãe, uma avó, tios que tinham altares com Deus, que oraram fortemente a Deus e declararam palavras proféticas para próximas gerações, você vai perceber que dentro dessa mesma família existe também um estilo comportamental por causa do altar que uma mulher tinha lá, um altar de oração. Aleluias. Porque tanto os altares das maldições como das bênçãos, elas transcendem as gerações. Aleluia. O que quer dizer que não existe apenas altares malignos ou heranças malignas, também existem bênçãos e altares de bênção. Aleluia. Qual é o problema? O problema é que quando nós nascemos numa família, nos tornamos tão ativos dos altares malignos, das heranças malignas, e nunca nos engrandecemos, nos motivamos pelas bênçãos daquela família. Nós estamos tão cegos espiritualmente que só conseguimos notar que na nossa família tem uma maldição. Mas não conseguimos notar que existem bênçãos dentro da mesma família. Te acontece algo negativo, você logo crê que é algo da tua família. Te acontece algo de bom, mas você não crê que é aquela virtude da tua família. Aleluia. Nessa noite, no primeiro dia, eu quero fazer uma limpeza na sua consciência. Não é apenas falar sobre demônios, mas é te atualizar sobre um altar que fala mais alto que o altar de Satanás. Aleluia. E que nestes 3 dias o poder de Deus te visite ao ponto de abrir a tua visão espiritual para conseguires enxergar que existem bênçãos geracionais na tua família. Alguém está aqui nesse lugar? Quero declarar como servo de Deus palavra ungida desse altar, que a partir de hoje você não herda os problemas da tua família. Que todas as virtudes que a tua família carrega também comecem a te seguir. Que as bênçãos dos teus pais também comecem a te seguir. Aleluias. Altares. Diga comigo, tanto a bênção como a maldição, elas são sustentadas. O que nós não sabemos é que quando uma pessoa recebe uma bênção, essa bênção pode ser alimentada. E quando alguém também recebe uma palavra de maldição, essa maldição também pode ser o quê? Alimentada. Agora deixa eu lhe contar qual é o problema do crente. Quando nos convertemos, estamos salvos, sim ou não? Sem condenação, sim? Por que alguns problemas ligados à nossa família ainda nos seguem? Porque alguns de nós, quando nos convertemos, alimentamos mais o lado da maldição do que o lado da bênção. E como é que a maldição é alimentada? Como é que a bênção é alimentada? Vamos ler aí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. Oh, yes. Assim diz a palavra do Senhor. Pode ler, pode ler. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Mais uma vez. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente. Liguem o microfone, sonoplastia. Mais uma vez. Ele Aham. salvou Ló, um Aham. homem bom Aham. que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Vê uma outra versão, além desta. Tem uma expressão aqui que eu quero que os irmãos peguem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Leia numa outra versão. Livrou o justo Ló, Aham. que vivia oprimido com os procedimentos corruptos e libertinos daqueles incrédulos. Deus livrou quem, igreja? Aham. De quê? Que vivia oprimido. Há versões que aparecem vivia atormentado. Não é? Aham. Com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Aham. Versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, Aham, espera aí. Ló, esse justo, era atormentado pela vida pecaminosa das pessoas que com ele viviam, sim? E depois no versículo 8 diz que ele fazia o quê? Porque este justo, porque este justo, Aham. pelo que via e ouvia diariamente, pelo que via e fazia o que, igreja? Ele era atormentado pelo quê? Pelo que via e ouvia. Como é que as pessoas, como é que os crentes alimentam a maldição? Então, a maldição e a bênção podem ser alimentadas. Alguém está comigo? Por exemplo, eu não entendo muito bem isso, mas tem um domínio básico. Se tu entrares para, ou começares a treinar, como nos homens, né, para ficar um pouquinho mais sossegado. Aleluia. O crescimento corporal do homem não depende apenas dos exercícios que ele faz. Mas existem algumas coisas que ele tem que fazer depois do treino para alimentar aquilo que ele fez na academia. Alguém está comigo? Você treina, mas depois do treino existe um certo tipo de alimento que você... É isso aí, Aníbal? Estou falando bem? Um certo tipo de quê? De alimentação que tens de ter para quê? Para manter a grandeza que você está a alcançar no gym. Então a grandeza se alimenta, sim ou não? Da mesma forma que alguns alimentam a bênção, elas também alimentam o quê? A maldição. E como é que se alimenta a maldição? Por meio de amigos que só reclamam. Amigos que só lamentam da vida, só falam de coisas negativas, só falam do que não está dando certo, alimentam esse espírito de alguém que é azarado. Ló era um homem justo, mas estava no meio de pessoas que só falavam mal de Deus. E tem gente aqui que está sofrendo por causa disso. Ela quer ser liberta, mas os amigos nunca falam de coisas boas. Tem gente aqui, por exemplo, você quer crescer. Como estamos na área mesmo emocional, falar da área emocional, amém? Tem pessoas que querem casar, está a orar para Deus abençoar, mas todos à volta dele, o que falam não tem nada a ver de casamento. Olha, também, ultimamente, os homens já não prestam. Mesmo os homens já não prestam, mano, não tenta só. Epá, cada um encontra a sua dor de cabeça dele, mas sabe mesmo que você, epá, não vai ser mesmo feliz. Quer dizer, a pessoa está a orar para ser uma bênção dentro da vida emocional, mas as pessoas à volta só lamentam. Lamentação e reclamação alimentam miséria. Alimentam essa maldição, alimentam a negatividade na vida da pessoa. Por isso Paulo vai dizer, quando vocês se encontrarem, não reclamem. Um vem com louvor. Alguém está comigo?
Você tem que ter amigos quando vocês se encontram, começam a falar a mesma linguagem da salvação. Esse é o meu ano. Deste ano não passa. Estou a sentir que algo novo vai acontecer. Não, Deus será louvado através da minha vida. O que a minha mãe passou, já não vou passar mais. O país pode estar mal, mas o céu ainda está bom. Porque se você continuar sempre com pessoas que só reclamam, tem amigas que reclamam. É como se nada de bom lhes acontecesse de janeiro a dezembro. Quer dizer, nada de bom lhe aconteceu. Você veio já com uma resposta tua, é a tua desmotivação. Não, ainda não celebra. Olha, estou a celebrar, olha, Deus começou a operar. Não celebra ainda. Isso não terminou, não celebra. Amigas que alimentam a maldição na vida dos outros. Aleluia. Cuidado com amigos que a sua conversa pode alimentar o fracasso na tua vida. Quando você está num trabalho como esse, você tem que às vezes bloquear algumas pessoas. Porque você está vindo aqui orar, pai, eu declaro casamento e felicidade é a minha porção. Você sai daqui, o teu amigo endemoniado é que te liga. Mano, só te liguei para dizer, tenha muito cuidado. Elas mesmo já não estão a prestar mais, desconfia de tudo. E também não tenta mais, Vamos só. Quer dizer, você está a orar por uma coisa, mas o amigo que você tem não alimenta a bênção que você carrega. Tem conversa que desconverte. Tem ou não tem? Tem, porque você está a orar por uma coisa. Saíste de um culto poderoso onde Deus disse, não, esse ano vai acontecer. É o meu ano de romper. É o meu ano de alargar. Estou a sentir que aonde eu entrar eu serei abençoado. Alguém ouviu você a falar isso? Olha, o mês passado eu já tentei. Eu como te amo. Isso é demônio disfarçado de amor. Aleluia. Eu como já tentei, olha, disseram que mais 3 pessoas também não conseguiram. Quer dizer, ela nunca fala das que conseguiram. Amigos que alimentam a maldição. Estou a orar nesse trabalho para que Deus te desconecte de algumas pessoas. Aleluia. Que Deus te desconecte. Tem trabalho quando você entra, tem que bloquear alguns números, não é por mal. Desbloqueia só, até acabar o programa. Você lhe contasse, olha, Deus falou comigo. Você então não crê muito nas profecias. Matadores de fé. Aleluia. Por isso é que é importante o quê? Estás num programa, tenha tempo para meditar. Está no programa, ouça louvores. Está no programa, ouça adoração. Está no programa, começa a ouvir pregações. Palavras que alimentam a bênção que você carrega. Aleluia. É uma das formas de você alimentar a maldição. Os amigos que te rodeiam. O que é que eles falam? O que eles falam? Te liberta, te motiva, te abençoa ou te aprisiona? Ou te faz lembrar que não vai dar certo mais desta vez? Aleluia. A outra forma que você deve ter cuidado, além do que você vai ouvir, tenha cuidado com a continuidade do padrão negativo da sua família. Sabe, existem pessoas que o maior problema da vida delas já não é nenhum demônio, não é demônio, não é mais. Não tem demônio, até está longe, dá de falar, mano, não me chama mais. Tem gente aqui que quando acontece algo de negativo, ele fala, ele está falando, meu irmão, já fui embora há muito tempo. Eu não estou mais aí. Por quê? Existem pessoas que a sua forma de viver carregam o DNA das ações satânicas. Por causa do histórico da sua família, entendam,
existem comportamentos que podem lhe tornar muito frágil em não alcançar as bênçãos que Deus já liberou para a sua vida. Não, mas apóstolo, mas eu já estou salvo, tenho todas as bênçãos. Ouça, uma coisa é você ter todas as bênçãos e outra coisa é você desfrutar de todas as bênçãos. A Bíblia diz, o herdeiro, se for criança, ele não tem como desfrutar do que é dele. Então o que acontece? Nós recebemos pessoas que vieram para a igreja, como são herdeiros das bênçãos, mas ainda são bebês, elas não conseguem desfrutar do que Deus tem para elas. E facilmente elas podem ser enganadas. Aleluia. Por isso, não só amigos que você ouve, mas até quem te prega é importante, porque quem te prega alimenta algo no teu espírito. Se você constantemente ouve uma palavra que você está mal, você não vai dar certo, você está amassado, você é escravo, isso começa a se alimentar, começa a crescer dentro de ti. E você passa a ter muito mais fé de que você não vai dar certo. Aleluia. Por isso, quando Jesus começou a lavar os pés, Pedro disse: Senhor, não me lava só os pés, me lava todo o corpo. Pedro disse: vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho pregado. Quer dizer que a palavra não tem apenas o poder de trazer a sua fé, a palavra te limpa. Há uma parte da libertação que vem por meio da limpeza da palavra, porque a palavra te confronta. A palavra fala de coisas que você às vezes nem quer ouvir, e é aquilo que você não quer ouvir que vai fazer o quê? Trazer a verdadeira libertação daquilo que você precisa alcançar. Porque tem gente que o demônio foi, o espírito foi, mas o que está a bloquear a sua vida é o caráter. Por essa razão é que nós devemos sempre, antes de orar, primeiro te ensinar a palavra, porque tem problemas que não saem só com oração, sai com o confronto da palavra. Você entender que tem coisas que você precisa parar de falar, tem coisas que tens que parar de fazer, tem lugares que tens que parar de entrar. Aleluia. Esse padrão negativo, essa continuidade do padrão negativo, não estamos a dizer sobre comportamentos normais, não, mas sobre padrões que caem para obras da carne e pecado. Quando você olha para a sua família, percebe. Geralmente, quando existe a presença da maldição numa família, ela não começou contigo, ela vem de gerações. E para que isso continuasse é porque existiu comportamentos na família que deram a legalidade para que aquele problema se estendesse até a tua geração. Viu-se que lá há 3 gerações atrás, todos se comportaram da mesma forma, andaram no mesmo caminho, e aquela praga se instala na família. E você começa a olhar para o histórico da família toda, podem estudar, podem ser inteligentes, mas você vai notar, parece que há um impedimento, um muro que impede com que as pessoas sejam felizes na área emocional. E deixa eu dizer, a área emocional é uma das áreas muito importantes da vida. Se você não ter cuidado e não estar bem emocionalmente com Deus, isso mais tarde vai começar a afetar a sua vida aqui na terra. E o diabo sabe. Tem homens de Deus que perderam ministérios e o fogo por causa da área emocional. Tem mulheres que perderam a chama do espírito por causa da área que? Emocional. Porque quando você é muito afligida nessa área, a amargura começa a tomar conta de ti. E aos poucos você começa a se afastar e até duvidar se Deus está contigo ou não. Aleluia. Por isso nunca negligencie a felicidade da tua alma. É importante. Se você não estiver bem nessa área, outras áreas podem ser afetadas. Tanto na unção que Deus te deu, seja no talento que Deus te deu, isso começa a afetar. E se isso se alonga muito, começa a piorar até na sua forma de se dedicar à obra
porque o emocional é uma área muito importante. Mas algumas pessoas precisam entender que nem tudo é demônio. Tem pessoas presas na área sentimental por causa da resistência. Não querem mudar o caráter. Não querem mudar a sua forma de estar, sua forma de falar, sua forma de se comportar. E tem pessoas que têm audácia em te responder: tens que me aturar. Isso já é da minha família. Agora vai ver a tal família. Mãe terminou sozinha. Tia terminou sozinha. Essa família que ele está falando, essa família aí. Aleluia. Porque se você repete os mesmos erros comportamentais, você pode repetir o mesmo fracasso na tua história. Há uma necessidade de nos levantarmos nesse trabalho e começar a dizer: eu não posso repetir os mesmos erros. Eu olhei para a minha família, olhei para o meu pai, olhei para os meus irmãos, como o irmão tinha dito: na minha família, nós os homens somos maus. Disse: mas são maus como? Nós temos 2, 3. Isso aqui já está vindo dos nossos tios. Eu disse: mas crente, mas assim mesmo, não, você mesmo é mau. Quer dizer, você assim crente, você está feliz por na tua família, os homens são o rei delas. E depois, quando fiz uma vistoria na vida dele, não está conseguindo casar. Formado, inteligente, mas por quê? Abriu uma porta e está repetindo o mesmo comportamento. Aleluia. Por isso, nunca se orgulhe em repetir os mesmos comportamentos errados ou pecaminosos da sua família. Tome a decisão de mudar o quadro. A partir de ti, as pragas já não podem reinar. Se você é mulher, olha para tuas tias, para tua mãe, para tuas irmãs, começa a analisar por que essas não estão a dar certo. Se você é homem, olha para os teus tios, começa a analisar, começa a estudar. Não, nós aqui na nossa família não aceitamos homem nos pular, homem não nos pula aqui. E aí, às vezes, esse pular então é que é só a ordem que estão lhe dando no homem dela mesmo, só a ordem. Porque se você não está pronto para receber ordens, você não está apta para manter um relacionamento. Aleluia. Estudar. Se as mulheres lá na tua família têm esses problemas de não deixar o homem ser chefe, ser o líder, você muda. Não fica patroa no lar. Se o problema é teimosia, você não fica mais teimosa. Não, nós aqui já somos mesmo assim. Aqui nós respondemos assim. Aleluia. E fala com orgulho. Na minha família, fala assim, não é mal. Mas só que com teu marido é mal. Então deixa essa forma, deixa lá na tua família, você muda. Aleluia. Tem pessoas aqui que nem podiam mais orar por elas, era só mesmo. Não tem demônio. Aleluia. Mas há uma libertação que vem por essa mudança do caráter. Deixar o Espírito Santo trabalhar no teu caráter. Dizer: Espírito Santo, me muda, Senhor. Transforma a minha vida. Aleluia. Se você é uma mulher, um homem está a falar, você mesmo pega a panela. Oh, é verdade. Eu luto contigo até as últimas consequências. Eu não aceito. Sabe, irmão, sabe o que eu percebi? As nossas irmãs foram criadas tipo para serem princesinhas no lar.
Só que o lar não é jardim. O lar é um campo de batalha. Você tem que se acostumar com algumas coisas, algumas linguagens lá dentro. Aleluia. Assim você vai pensar que tem um adversário em casa? Amém? E como é que nós vamos cortar isso? Pega esse segredo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas no deserto eles ainda estavam a reclamar das coisas que haviam deixado onde? No Egito. Então você olha para o povo de Israel e você vai perceber que eles foram libertos. Foram o quê? Libertos. Assim como nós estávamos no mundo, estamos em Cristo, fomos o quê? Libertos. Eles já saíram do Egito, estavam a ir para Canaã, ainda não estavam em Canaã, eles estavam no deserto. Mas eles saindo do Egito, o que você consegue perceber? Eles oraram por muito tempo, me acompanhe, eles oraram por muito tempo para que Deus os libertasse das mãos de quem? De Faraó. Prega para mim, das mãos de quem? De Faraó. Então, esses homens que oravam, estavam a dizer, o nosso problema no Egito, quem é? Prega para mim, quem é? Faraó. Agora, Deus os libertou, eles saíram do Egito, chegaram lá no deserto, mas eles descobriram que o Faraó não era uma pessoa. O Faraó era o quê? Era um sistema de escravidão. Daí tem pessoas que já vieram para Cristo, estão na igreja, mas não estão a conseguir agora usufruir das bênçãos que Deus liberou, porque eles entraram para aqui, deixaram o Faraó, mas o sistema de escravidão lhes acompanhou até aqui dentro. Então, se você lhe falar sobre você está mal, ela recebe bem. Você não vai dar certo. É mesmo isso que eu estou a ver. Mas se ele falar, esse ano tua vida vai mudar, ainda te questiona, será? Porque escravidão não é uma pessoa, não é um movimento, escravidão é um sistema que começa na carne, vai para a tua mente, depois está lá no teu espírito. De tal maneira que se você não ter domínio, você vai viver em Cristo como se fosse escravo. Aleluia. Daí Paulo vai dizer, vocês devem renovar o vosso quê? Entendimento pela palavra. Daí que você tem que vir para o culto, ouvir essa palavra, para causar uma mudança no teu espírito, para dizer, você não é escravo. Não se vence um sistema lutando contra quem levantou o sistema. Se vence um sistema criando outro sistema. Por isso é que Deus te tirou do sistema de escravidão. Na luz, você está num outro sistema. Ainda que a pessoa que criou o sistema esteja viva, já não estou sob o controle deles. Não importa quem levantou o altar na família. Não se vence altar com pessoa, se vence altar com outro altar. Por isso, se Satanás tem o seu altar, Cristo também tem o seu altar. Se na tua família carnal tem um altar, na tua família espiritual também tem um altar. Se lá derramaram sangue, aqui também derramaram sangue. Se o sangue de lá é de animal, o sangue também daqui é de animal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se lá a praga é geracional, aqui a bênção também é geracional. Se lá alguém teve que iniciar, aqui também alguém iniciou. Se lá alguém foi exemplo de não dar certo, alguém aqui é exemplo de dar certo. Se lá alguém amarrou, alguém aqui nos libertou. Eu vim falar para alguém nesse lugar, nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta é de altar contra altares. Por isso deixa eu dizer que não importa como você está emocionalmente, você vai dar certo sim, porque essa luta você já não vai lutar, essa luta é de altar contra altar. E eu vim dizer que o nosso altar, ela foi levantada há 2000 anos atrás, estava lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu e depois ressuscitou. E quando ele subiu, nos abençoou com toda
todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quer dizer que quando eu estou em Cristo, eu já saí dos problemas dos altares da minha família carnal. Se lá não casa, é lá que não casam. Nessa família espiritual se casa. Se lá ninguém gera, é lá que não se gera. Nessa família aqui se gera. Se lá ninguém avança, é lá que não avança. Nessa família aqui se avança. E deixa-lhe dar exemplo de membros da nossa família que deram certo. Sara deu certo, Abraão deu certo, Isaac deu certo, Jacó deu certo, Isaías deu certo, Jeremias deu certo, Zacarias deu certo. Pastor, quero mais exemplo. Isabel deu certo, Maria deu certo. Quero mais exemplo da família. Pedro deu certo, Tiago deu certo, Mateus deu certo. Eu vim falar para alguém nessa noite, dizer: apóstolo, você não sabe, na minha família a mamãe não deu certo, a tia não deu certo, a prima não deu certo. Também vim te apresentar. Nessa família o pai deu certo, o filho deu certo, o espírito deu certo, a igreja deu certo. Apóstolo, mas nós não vivemos no tempo dele. Vou te mostrar mais quem deu certo. Teu pastor João Sumba deu certo. Tua irmã de lado está dando certo. Você vai dar certo, porque eu nasci para dar certo. Eu nasci para funcionar. Eu não aceito sangue de galinha me amarrar. Eu não aceito sangue de animal me amarrar. Eu não aceito tradição do rio me amarrar, porque o Deus que eu sirvo não é um Deus dos rios, é o Deus que já pairava sobre as águas. Ele já domina as águas, ele domina as árvores, ele domina a terra. Eu vim falar para alguém aqui nessa noite: nesses 3 dias o altar da nossa família vai funcionar. Pastor, não entendi. A Bíblia diz que quando Abel morreu, o sangue de Abel falava. Afinal, o sangue tem voz, o sangue fala. Mas Paulo vai dizer: há um sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. É o sangue de Jesus. Oh, se calhar a igreja Liberdade não entendeu. Se sangue fala, agora você precisa entender o que esse sangue está a falar. Esse sangue está a falar que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já são novas criaturas. As coisas velhas passaram. O que aconteceu com a mamãe nos anos 90 é coisa velha. O que aconteceu com o vovô nos anos 70 é coisa velha. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero profetizar para alguém nessa noite: prepara-te para chegar aonde ninguém chegou. Prepara-te para ser honrada no casamento, ser honrada. Sabe por que você vai dar certo? Porque eu entendi: Satanás não cria nada. Satanás é imitador total. E quando ele mata a galinha para você morrer, ele está entrando na lei da substituição. Só que ele não sabe, se matar a galinha para você não casar, ele já está te ajudando a casar. Porque a lei da substituição diz: quando o animal já morre, a pessoa não pode mais morrer. Se já amarraram a galinha, a pessoa não pode mais ser amarrada. Eu vim falar para alguém: amarra a galinha, amarra pato, leva a minha fotografia, mas eu vou dar certo. Eu vou casar sim. Casamento e felicidade é a minha porção. Eu disse: casamento e felicidade é a minha porção. Casamento e felicidade é a minha porção. Casamento e felicidade é a minha porção. Alguém levanta suas mãos. Eu estou a dizer para alguém: não importa como foi com a tia, não importa como foi com a irmã. Eu não sou a tia, eu não sou a avó, eu não sou a irmã. Eu estou em Cristo Jesus. A minha história é outra. Olha para o teu vizinho e diga: o meu caso é diferente. Diga: o meu caso é diferente. Se o teu falhou, o meu caso é diferente. Se a mamãe falhou, o meu caso é diferente.
Diga, o meu caso é diferente. 2024 me aguarda. Ainda não terminou. O Deus que está, alguém está dizendo, pastor, 4 meses. Oh yes. Alguém está dizendo, pastor, só faltam 5 meses. Só faltam 5 meses. É pouco tempo para Deus operar. O Deus que você serve não precisa ter 5 meses, porque Ele criou o mundo em 6 dias. Se o mundo criou em 6 dias, imagina teu casamento, imagina tua felicidade, imagina tua casa. Eu nasci para funcionar, eu nasci para dar certo. Quem disse que eu não vou casar? Eu vou lhe mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar. Se alguém está me rir, pensando que eu vou falhar, pensando que eu vou fracassar, eu vim falar para alguém, eu não sou a mamã, eu não sou o papá. Se alguém está me rir, eu vou lhe mandar o convite. Esse ano, quem riu do teu solteirismo vai ser dama do teu casamento. Quem riu do teu solteirismo vai ser anjinha do teu casamento. Quem riu da tua miséria vai testemunhar. Esse ano vão testemunhar. Eu vim atualizar alguém. 2024 eu vou dar certo. Eu vou dar certo. Lá no céu já tem o histórico. Nosso trabalho aqui só se faz em dias. O Pai criou tudo em 6 dias. O Filho salvou todos em 3 dias. O Espírito batizou todos em um dia. Eu vim falar também. Esse é o teu ano. 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 Eu oro para que você entendeu. Esse é o teu ano. Não importa o que o médico disse. Nós estamos a inverter. O diagnóstico do médico. Quando você voltar, pode dizer, minha senhora, eu não sei porquê, mas o diagnóstico parece que a máquina não está funcionando. Eu fiz, não é a máquina, é a palavra que está funcionando. Quando a palavra funciona, quando a palavra funciona, quando a palavra funciona, máquina humana não funciona. Quando a palavra funciona, terapia humana não funciona. Eu vim falar para alguém, esse ano, quem me viu, e quem me vê, quem me viu, e quem me vê, quem me conheceu solteiro, vai ter que desaparecer, para me encontrar com aliança. Vai pensar quem veio, não é veio, é testemunho. Alguém levanta as mãos, olha para o seu vizinho.